Boa tarde a todos. É mais um prazer estar aqui com vocês para o call de resultado do primeiro trimestre de 22. Eu sou o Rodrigo Monteiro, diretor financeiro da Renova Energia, e na companhia dos demais diretores da companhia, que aqui estão, eu tenho a responsabilidade de substituir nesse call o nosso presidente e diretor de relações com investidores, que, como os senhores devem saber, e nós já publicamos fato relevante específico, está em agenda de transição, né, saindo num processo de desligamento das suas funções para a assunção de um novo profissional, um novo CEO, a partir do dia 1º de junho. Nós vamos começar com os principais destaques da companhia no período, em linha do que já havia sido informado no call de fechamento do exercício anterior. Nós continuamos com os processos de alienação de ativos. Em 15 de março de 22, finalmente foi homologado o processo de venda da UPI Cordilheira dos Ventos para a AES, no valor de R$ 42 milhões. Do ponto de vista financeiro, uma decisão muito importante foi conseguida para a companhia, a decisão da arbitragem que reconhecia a rescisão unilateral pela Lightcom do contrato de compra e venda de energia no dia 10 de março foi suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, e nós retomamos esse contrato, ainda que de forma liminar, aguardando o desfecho do julgamento definitivo. E, por fim, em relação ao bloco de controle, no último dia 6 de maio, a CEMIG alienou a totalidade de sua participação societária na Renova, cedendo todos os seus créditos para a AP Energias Renováveis, que é um fundo do Angra Participações, né, gerido pelo Angra Participações, um dos maiores grupos de private equities nacionais. Na mesma data, foi finalizada a operação entre um dos acionistas de relevância, o senhor Ricardo Deoneri e o senhor Renato Amaral, e a partir daquela data, né, 6 de maio, o senhor Deoneri deixou de fazer parte do bloco de controle da companhia, que agora passa a ser formado pelo senhor Renato Amaral e pelo Angra Partners, representado pelo seu fundo de investimento. Em relação à venda de ativos ainda, né, a Espra, em 5 de maio, a ANEEL restaurou a operação comercial das unidades geradoras da PCH Colino 1, que havia sido interrompida em vista de uma inundação na casa de força por motivo de força maior, em vista das fortes chuvas que aconteceram na região meses antes. E, por fim, como eu já anunciei para vocês, houve a alteração do diretor-presidente de Relações com Investidores, continua conosco, o Marcelo Millier, e está no processo de transição para o Daniel Galo, que passa para todos os efeitos e assume formalmente a presidência da companhia a partir do dia 1º de junho. Do ponto de vista financeiro, o EBITDA da companhia no primeiro trimestre de 22 ficou negativo em cerca de R$ 70 milhões, ainda em linha com os processos de retomada em sede da recuperação judicial da companhia, e o prejuízo no primeiro trimestre de 22 foi, acho que tem uma informação, assim, desculpe, foi de 66 milhões, desculpas. Então, a gente tem um EBITDA de 70 milhões a apresentar para o primeiro trimestre, com um prejuízo de 66 milhões. Sobre a companhia, a mesma Renova, que mais uma vez se renova nesse processo com mudança de controle, alienação dos ativos à entrada do complexo de Alto Sertão 3, né, uma empresa que é expoente desde sempre no setor de energias renováveis no Brasil e que nos próximos meses contará com a inauguração completa do complexo de Alto Sertão 3, com a potência instalada de 437 megawatts, com 155 turbinas eólicas gerando a pleno vapor no interior da Bahia. A companhia também desenvolve projetos eólicos, é parte de sua atividade também projetos solares, e carrega um portfólio único, né, de ativos com fatores de capacidade de elevada potência no Brasil e que serão objetos de implantação nos próximos anos. Poderia passar, por favor? Em relação ao complexo de Alto Sertão 3, até o primeiro TRI,
O processo se encontrava com 81,5% de conclusão, esse número já avançou certamente, mas até aquela época era de 81,5. As obras do BOP civil foram integralmente concluídas, as obras do BOP elétrico hoje se encontram, em subestação e linhas de transmissão, toda a parte de estrutura também já foi concluída, restando só a questão das subestações, algumas subestações e de linhas de transmissão. E no que se refere à instalação dos aerogeradores, das turbinas, 75,6% concluído, portanto, o projeto em franca marcha e com suas datas de inauguração, eh, devidamente acompanhadas. Com relação às informações financeiras, a gente demonstra a evolução do endividamento, né. Hoje a companhia, apresenta no primeiro trimestre de 22, um endividamento que monta 2,9 bilhões, composto em boa medida por partes relacionadas, né, por empréstimos e financiamentos e por fornecedores. A questão dos empréstimos, financiamentos e de boa parte dos fornecedores foi endereçada no plano de recuperação judicial e já se encontra, em pleno avanço da quitação na forma do plano, estando tudo em rigoroso dia, em rigoroso pagamento, sem nenhum atraso. Com relação ao EBITDA e à receita líquida, né, como nós tivemos a oportunidade de mencionar nos destaques, o EBITDA ele sofreu um decréscimo em relação ao mesmo período do ano anterior, e ele foi a cerca de R$ 70 milhões negativos, em boa medida pelos custos de reposição da energia, uma vez que os nossos parques não estão inteiramente em operação e nós temos que recomprar esta energia no mercado para fazer valer as obrigações que assumimos, até que os parques passem a gerar e não ter mais esta obrigação, como recomposição de lastro, né, o nosso próprio lastro virá das nossas operações. A nossa receita líquida portanto, composta, por 9,6 milhões no período pelas atividades de comercialização, 12,6 milhões por geração hídrica, a partir das PCHs que ainda fazem parte da companhia por meio da ESPRA, e 9,1 milhões que já advêm das eólicas do complexo de Alto Sertão 3, como nós vamos mencionar na sequência, que já tem, boa parte em operação comercial, alguns outros equipamentos e parques em operação de teste, enquanto os demais são comissionados para operação definitiva. O prejuízo líquido da companhia, ele cresceu, 120% em relação ao mesmo período do ano passado, como resultado da despesa financeira consolidada, que foi impactada pelo carrego dos juros, de todas as obrigações e o incremento das taxas, né, principalmente aquelas relacionadas à CDI no período, a multa por ressarcimento dos contratos de venda de energia, né, em vista do atraso na entrada em operação do complexo solar de Alto Sertão 3, que a gente vence agora, as penalidades inerentes à insuficiência de lastro da energia vendida nos leilões do LER 13 e LER 14, e a perda nas operações realizadas nos âmbitos do contrato de compra e venda de energia elétrica contra a Renova Comercializadora para fazer frente à energia que nós deveríamos entregar e compramos a mercado para satisfazer. Por outro lado, os custos têm se mantido sob controle, né, se nós considerarmos o incremento de custos, que o país inteiro verifica, tanto pelo cenário pós-pandêmico, como pela questão geopolítica que afeta a todos, né, e o repique na inflação e nas taxas de juros, ainda assim esse incremento, ele tem sido contido, sendo basicamente justificado pela questão da energia para revenda que nós precisamos, entregar. Em relação às despesas, também temos feito um forte trabalho de redução das despesas, como parte do processo de reestruturação da companhia,
e as despesas no período, elas sofreram forte redução em relação ao mesmo período do ano anterior, com saves em SG&A, nas contingências cíveis e trabalhistas, na relação com os contratos onerosos, na multa sobre o ressarcimento e nas penalidades contratuais e regulatórias, de sorte que esse número encontra-se em patamar bastante reduzido em relação ao mesmo período, do ano anterior. Basicamente, é um cenário que reflete a continuidade dos negócios em linha com o que foi adotado e vem sendo adotado no soerguimento da companhia, e estamos abertos para qualquer dúvidas e perguntas aqui que porventura tenham. Nós temos aqui uma pergunta, se o valor da ESPRA vai ser usado para pagar bancos. Sim, conforme foi pactuado no plano de recuperação da companhia e nas obrigações inerentes a esses contratos, considerando inclusive que boa parte, a imensa maioria dos recursos relacionados à ESPRA, eles são extraconcursais e, portanto, diretamente vinculados à satisfação das obrigações financeiras com o banco que suportou o financiamento da companhia, naquela época, o banco BTG. Boa parte desses recursos será utilizados para a satisfação de obrigações financeiras, bancos e outros credores da companhia, mas ao final o saldo disso há um saldo residual que reverte em benefício da companhia e retorna para nós. Temos em seguida uma segunda pergunta, que tendo em vista os preços contratados de energia e seus reajustes, será cumprida a previsão de geração de caixa de 250 milhões por ano? O complexo de Alto Sertão 3 projeta uma geração de caixa operacional, se a gente fizer uma correlação pela geração de EBITDA, portanto, EBITDA e não propriamente geração de caixa operacional, de 250 milhões de reais por ano per si, a partir do seu primeiro ano cheio de 12 meses. Né? A gente vai concluir as obras agora ao longo do próximo trimestre, e eu já estou me referindo até o terceiro trimestre, e a partir do ano cheio, portanto, de 23, a gente tem uma projeção, e o que nós imaginamos é que, dado inclusive a performance que nós estamos buscando, a diminuição dos índices de perda e eventual ganho com a comercialização adicional via Mercado Livre, que essa geração possa ser inclusive maior, mas sim, a companhia tem essa expectativa de 250 milhões de reais por ano. Com relação ao sistema de energia híbrida eólica e solar em Alto Sertão 3, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas vou responder da melhor forma possível. Em todos os parques complexos e projetos da Renova, que foram idealizados sob a matriz eólica, com o passar do tempo e a devida medição, nós tivemos a grata felicidade de descobrir que também eram muito favoráveis para a geração de energia fotovoltaica. Então, até para aproveitar o escoamento, as subestações, as linhas, diminuir capex de implantação e diminuir as despesas de OIM com a manutenção, a companhia estuda sim e projeta que as próximas implantações, elas serão um misto, a depender da estratégia que está sendo revisitada e debatida com o novo bloco de controle, com um misto de geração solar e eólica, em alguns casos híbrida, inclusive no complexo de Alto Sertão 3. Eu estou respondendo sem fazer a identificação, porque eu não estou vendo aqui, não estou conseguindo identificar quem está mandando as perguntas, tá? Tem outra pergunta aqui que passou batido. Primeiro, tendo em vista o anúncio pela ANEEL de que foram suspensas por 1 ano as autorizações da Renova e de que até o momento não foram emitidas nenhuma licença para operação em testes no mês de maio, conforme era previsto, haverá atraso significativo no término de Alto Sertão 3?
Não, nós não estamos vislumbrando atrasos na implantação do complexo de Alto Sertão 3. Estamos trabalhando, com a perspectiva de entregá-lo, em tempo e a contento, agora ainda no terceiro trimestre do ano, o quanto antes, e não houve, ao contrário do que está sendo afirmado aqui, não houve nenhuma suspensão de 1 ano nas autorizações da Renova. Nós não temos, nenhum tipo de restrição nesse sentido. Uma informação relevante é que 45% das turbinas consideradas de forma individual e não no contexto de todos os parques, né, são 155 turbinas, 45% estão em operação, tá? As demais estão no processo de entrada em operação, com os testes e o comissionamento, aguardando por vezes algumas autorizações do operador nacional do sistema, mas todas no cronograma de entrada em operação, e que nós já temos inclusive receita advinda desses parques, seja de operação comercial plena, nos 45%, seja das turbinas que já vão entrando em operação em teste. Se eu não perdi nenhuma pergunta, a empresa percebe alguma indisposição por parte do novo diretor geral da ANEEL contra a companhia? Nenhuma, nenhuma indisposição. O nosso relacionamento com a Agência Nacional é um relacionamento institucional bastante saudável e adequado. E a Renova, ela presta um serviço essencial para o país, né, nós no final do dia geramos energia para todas as necessidades do país. A ANEEL reconhece isso, também como reconhece com todas as outras companhias que atuam no setor, e tem sido bastante diligente e competente na atuação e na interação com a Renova. Nós não percebemos nenhuma animosidade, muito pelo contrário, mas um interesse genuíno de ambas as partes de atenderem às suas obrigações da melhor forma possível para o benefício do Brasil. Por fim, eh, antes a previsão de entrega de AS3 era junho, agora passou para setembro. Em verdade, nós trabalhamos com a previsão de entrega para ser o quanto antes, mas desde das últimas apresentações de ITR, desde o ano passado, a sinalização da companhia sempre foi até o final de setembro, né. Nós trabalhamos com a perspectiva de informar ao mercado até o final de setembro, para poder também informar ao mercado antecipadamente com uma notícia positiva, que isso vai acontecer antes, tá. Mas sempre reforçamos que seria até o final de setembro e não no final de setembro, estamos trabalhando para antecipar para o quanto antes. Eh, existe previsão de emissão de debêntures ou subscrição de novas ações? Não, nós não temos previsão no momento para emissão de debêntures ou emissão de ações. A gente está recebendo um bloco de controle que acabou de entrar, nós vamos ter a mudança do CEO na sequência. A companhia está inteiramente focada na implantação e operação comercial plena do complexo de Alto Sertão 3, né. Na sequência, a gente vai estabelecer as metas para o que vem depois. Acredito que é isso, agradeço a participação e as perguntas de todos, e para eventualmente algum esclarecimento que possa ter passado despercebido em vista das perguntas, eu peço a gentileza de encaminhar, para o nosso RI na sequência, e nós teremos o prazer e a satisfação de responder o quanto antes. Muito obrigado.